Olá, nós somos a Igreja Presbiteriana Conexão. Chegamos até você em mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical, com a satisfação e a alegria de continuarmos a pensar sobre as nossas bases de fé históricas e analisar, refletir aquilo que nós pensamos no passado, biblicamente, e que tem grande relevância, mais do que importante para os nossos dias, para mim e para a sua vida, para a nossa comunidade. Bom, nesse aspecto, eu convido você a acompanhar essa primeira oração que nós iremos fazer, que seja esses próximos minutos que iremos passar juntos, para a honra e glória de Deus. Vamos orar então? Senhor, nós agradecemos, louvamos o Teu nome. E a gente está aqui, ó Deus, somente pela Tua graça. E que a gente possa, muito mais do que simplesmente falar, mas de fato experimentar, viver essa graça que vem pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, eu falei de graça na oração e não é à toa. Nosso tema de hoje é justamente pensar sobre a graça. Dentro dos 5 solas, nós chegamos ao terceiro, que diz respeito a pensar no importante, no vital, no essencial papel da graça dentro da nossa salvação, da nossa fé, do cristianismo. Somente a graça. É isso que nós, mais do que queremos, do que desejar falar nesse momento, nós queremos viver, nós queremos declarar em nossa vida e em nossa comunidade. Então vamos, nessa jornada, nesse objetivo, partindo de 3 pontos na estrutura básica dessa aula, que é pensar um pouquinho sobre o entendimento de graça antes da Reforma Protestante, pensando aí no parâmetro da Reforma Protestante em relação às nossas bases de fé. No ponto do somente a graça, um olhar para o texto bíblico sobre essa questão, em analisar alguns aspectos e, por fim, pensar na relevância e na aplicabilidade dessas questões em relação à nossa vida, às conjunturas atuais em relação a essa questão. Então, posto isso, seguimos adiante, pensar em algumas questões ali, se a gente fosse retroceder a pouco mais de 500 anos atrás, e no finalzinho do século XV, no início do século XVI, ou seja, na virada ali dos anos 1400 para os anos 1500 e no comecinho dos anos 1500, o que estava acontecendo no mundo de modo geral? A gente já viu isso em alguns outros momentos, seja nessas aulas ou em outras questões que já foram apontadas e abordadas aqui na igreja, mas é interessante abordar 2 questões. O mundo estava passando por uma enorme transformação, especialmente ali a Europa, a partir de 2 pontos específicos. Primeiro, a queda de uma cidade muito importante, a cidade de Constantinopla. O que tinha acontecido ali naquela cidade? Os otomanos, islâmicos, dominaram aquela importante cidade, ali também por volta ali de 1492 aproximadamente, ou seja, a Europa ela ficou meio que sem saída para buscar as suas mercadorias, para fazer trocas comerciais de negócios, especiarias e outras questões, com o Oriente, com a China, com a Índia, com outras regiões ali da Ásia. E aí o que acontece? Os países, eles meio que já dominando uma tecnologia náutica, eles são meio que obrigados a avançar, a seguir em direção ao continente asiático por outras vias. E aí começa aquela famosa era das grandes navegações, que eu tenho certeza que você se lembra disso da aula de história, ok? E aí nas grandes navegações, o mundo, entre aspas, é descoberto, novas regiões
novas formas de explorações, novos ambientes, eles são, entre aspas, descobertos pelos colonizadores europeus. Então o mundo, né, nessas novas perspectivas, em novos sonhos, em novos objetivos, estava se estruturando naquele momento. E tudo isso é sobre e partindo de uma preponderância, de uma importância vital mesmo dentro do continente europeu da Igreja Católica Apostólica Romana, com a sua sede em Roma. Então, a gente vê essa questão presente ali naquele momento e, em termos de salvação, em termos daquilo que essas pessoas, né, essa sociedade, né, tão movimentada ali na Europa e os reinos e as pessoas ali estavam discutindo em relação à salvação, eles poderiam pensar que a salvação era por meio da graça. A salvação era por meio da graça. Tanto é assim que eles assim poderiam pensar: Deus não nega a graça àqueles que se esforçam o máximo. E aqui está uma questão muito importante para a gente pensar nesse momento. Quando eu falo salvação pela graça, no contexto pré-reforma, se você já estudou, já teve alguma aula anteriormente em relação a isso, você pode pensar: poxa, Ziel, tem alguma coisa errada aí. Porque eles tinham um grande problema com a graça antes da reforma. Né? Acreditavam nas obras humanas, no mérito humano, tal. De certa forma, você tem razão. Mas, por outro lado, até porque, biblicamente, graça é um termo tão presente, tão abundante no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as pessoas falavam sim de graça. Os seminários, entre aspas, na época, né, os ensinos teológicos falavam de graça. As pessoas na rua poderiam falar sim sobre graça. E as mensagens, né, nos púlpitos das igrejas, em outros lugares, poderiam falar sim, e assim falavam sobre graça. E essa experiência que o próprio Martinho Lutero, né, aquele que a gente pode dizer como aquela figura muito importante dentro da Reforma Protestante, uma figura inicial nesse sentido, ele falava de forma muito categórica, antes mesmo, né, de toda a transformação dentro da sua vida, em relação à graça. Mas como essa frase é muito boa para a gente entender o contexto ali. Deus não nega a sua graça. Deus não nega o seu favor, entendendo graça como um favor da parte de Deus. Deus não nega o seu favor àqueles que se esforçam o máximo. E aqui faz toda a diferença. Porque o entendimento que se tinha ali é que uma pessoa precisava de uma... Percebam bem a formulinha ali, a soma. Uma vida santa, uma vida com méritos, uma vida que se esforçasse para não pecar e a graça de Deus. Então, uma vida que, poxa, que procurasse seguir os padrões bíblicos, o padrão da lei, dos 10 mandamentos, de uma vida a exemplo de Jesus, a imitação de Cristo. Tudo isso fosse necessário para que realmente essa pessoa fosse merecedora da graça de Deus e Deus concedesse essa graça e aí se chegasse à salvação. Na mesma linha, a pessoa, né, especialmente a classe mais pobre, muitas vezes, né, já tão explorada, dessas pessoas eram cobradas indulgências ou todo tipo de tentar extorquir mesmo dessas pessoas, formas com que fosse dito para elas que, bom, você é pecador, você da forma que está aí, você vai para o inferno. Então, é necessário que você contribua com a igreja, é necessário que você compre determinado artigo religioso, um santo, essa questão, esse pedacinho da madeira da cruz de Jesus, essa água miraculosa, alguma coisa assim nesse sentido, para que você fazendo isso, você vai alcançar a graça de Deus e aí você vai ter a salvação. Essa questão é tão presente, é tão verdadeira, que aqui a gente pode trazer uma frase de Martinho Lutero,
quando ele diz, como serei salvo? Em suas palavras, né? Eu me dizia continuamente, se pudesse ser verdadeiramente piedoso, satisfazer a Deus, merecer a graça. Então percebam bem, um entendimento não de uma pessoa sem conhecimento da Escritura, do ensino teológico, do melhor ensino teológico da época de Martinho Lutero, esse reformador, um pouco antes da reforma. Olha o entendimento dele. Ele queria ser verdadeiramente piedoso, satisfazer a Deus e assim se colocar e se compreender como merecedor da graça, porque esse é o ensino, esse era o entendimento, essa era a regra daquele tempo vigente, tanto para as pessoas, os clérigos, os padres, aquelas pessoas ali que estavam, né, num fervoroso ensino e prática religiosa, e para não dizer, claro, da grande população que não tinha acesso à Bíblia, que ouvia, né, o culto, as missas, e pouco entendia ou nada entendia em relação a isso. Esse era o quadro. E se a gente puder, talvez, falar isso em uma palavra, é uma palavra dura, mas um quadro de certo desespero. Se a gente for olhar para as palavras aqui de Lutero, ele queria ser piedoso. Ele entendia que ele precisava ser piedoso, mas ao mesmo tempo ele conhecia a palavra de Deus, conhecia a lei, e ele se via diante daquilo como um grande pecador. E de fato, nesse aspecto, uma pessoa que entende, que estuda a palavra de Deus, ela vai se entender como, biblicamente, como um pecador, como uma pessoa carente. É claro isso, estudando a palavra de Deus e sendo iluminada pelo Espírito Santo, né, como uma pessoa assim precisa ser para a salvação, uma pessoa carente da graça de Deus, carente de algo que realmente possa solucionar o seu problema e por si mesma não é possível ser solucionado. O ser humano está em pecado, o ser humano está caído realmente. E quanto mais ele tenta seguir um padrão ali certinho, bíblico, bonitinho, fazendo suas obras todas corretas, obedecendo os 10 mandamentos, né, tratando bem as pessoas, amando a Deus acima de todos, ao próximo como a si mesmo, o que vai acontecer no final das contas é o que aconteceu ali na parábola do filho pródigo. Os religiosos, aquelas pessoas que, entre aspas, mais conheciam a lei de Deus e o seu cumprimento, passaram de largo justamente naquilo que seria uma, entre aspas, uma prova, uma experiência de que de fato eles conheciam a Deus, amavam a Deus e automaticamente amavam o próximo. E aquele que menos se esperava, assim fez, demonstrando de fato o seu conhecimento e fé para com Deus. Então a gente se coloque no lugar aqui de Martinho Lutero. Uma pessoa que tenta, que conhece a palavra de Deus, que coloca todo esforço, que dorme pensando em ser santo, que acorda, que sonha com a santidade. Tenta, se esforça, a sua agenda, o seu trabalho, o seu casamento, tudo aquilo, mas não consegue. Ele sabe que de uma forma ou outra ele está pecando. E que por si mesmo, por mais que ele se esforce ao máximo, ele não vai conseguir alcançar essa graça de Deus. E aí, pessoal, por que se tinha esse entendimento? Eu vou voltar alguns séculos atrás, né, do século aqui, da virada do 15 para o 16, dos anos 1500, voltar até mais ou menos os anos 400, para a gente pegar um ponto que a gente já falou aqui em algumas aulas para trás, mas que vai ser interessante a gente abordar de novo. De onde vinha esse tal entendimento, né, que o homem ele teria que se esforçar para ir depois alcançar alguma graça, né, algum favor de Deus? Aquilo que que a gente chama como pelagianismo. Pelagianismo. E esse nome vem de um cidadão, né, de um teólogo que nasceu na época que no território que hoje é da Inglaterra, ali do Reino Unido, por volta ali do século IV para o século V, né?
ali nos anos de 350, mais ou menos. Então, esse homem Pelágio, ele acreditava, né, e ele estruturou uma teologia, um ensino bíblico, uma doutrina, que o homem ele não era depravado. Então, ocorre ali o pecado de Adão, mas esse pecado ele não afeta as gerações de Adão e automaticamente a mim e a você. De forma que, se a gente realmente quiser fazer o bem, a gente consegue fazer o bem, a gente tem livre-arbítrio, né? Ou seja, a livre condição, a livre vontade e a capacidade de assim fazer aquilo que realmente nós queremos, sem ser influenciado, conseguindo reter as influências, seja para um lado, seja para o outro, e aqui nós estamos falando, claro, da influência do pecado. Então a salvação dessa forma, como Pelágio entendia, era a partir da justiça própria e do mérito próprio. Então a pessoa ela conseguia ser justificada a partir de uma vida santa, uma vida justa, que seguisse, por exemplo, o exemplo de Jesus. Não que necessariamente Jesus fosse o salvador dessa pessoa. Assim ele tinha morrido na cruz, claro, e se colocado como salvador. Mas isso tudo, né, demonstra mais um aspecto principal disso, é mais um exemplo de santidade, um exemplo de justiça, um exemplo de mérito do que necessariamente demonstrar a graça de Deus por meio de Jesus ali na cruz para aquela pessoa. Nesse sentido do pelagianismo, a graça é de acordo com essa justiça e o mérito. Lá na criação, Deus, conforme essa doutrina, Deus ele capacitou todas as pessoas, aí sim, com a sua graça, de forma com que essa pessoa conseguisse, por méritos próprios, alcançar a salvação. E o pecado não alterou isso. Pelágio entendia que o pecado não alterou, não depravou de fato o ser humano. E aí, de certa forma, parecido com essa questão, muito ao mesmo tempo, surgiu aquilo que a gente chama de pelagianismo. Então, o pelagianismo, ele fala, olha, o ser humano, ele com sua própria justiça e pelo seu mérito, porque o pecado não o afetou, consegue alcançar a salvação. Ok? E aí o que vai dizer o semi-pelagianismo, especialmente aí da figura de João Cassiano, na mesma época ali de Pelágio, né, os anos ali 400 e poucos depois de Cristo. Que o homem é parcialmente depravado. Então o pecado ele toca sim não só em consequências físicas, mas na alma do ser humano, mas não a ponto do ser humano ainda não conseguir, a partir de uma vontade, ainda se inclinar para Deus, e aí Deus, com a sua graça, por meio da salvação em Jesus Cristo, pela morte de Cristo ali na cruz, juntar essas duas coisas e assim a pessoa ser salva dessa forma. No semi-pelagianismo, Jesus é um cooperador, de forma que a graça ela atua em cooperação com a salvação humana. Nesse aspecto, a salvação ela se dá com uma pessoa que, como ela não é 100% depravada, como ela ainda consegue ali ter um certo sentido do certo e do errado, ela consegue preservar alguma coisa dentro de si, uma vontade dentro de si, ela pensa, né, por exemplo, ouvindo a palavra de Deus, lendo as escrituras, ouvindo uma mensagem, poxa, gente, acho que a situação não ficou para mim. Uma coisa precisa ser feita, eu preciso me volver para Jesus. E aí Deus olha isso e fala, não, poxa, beleza, essa pessoa entendeu. Então vou agir com graça na vida dela. Ou seja, percebam bem que são duas forças. Pessoa que com a sua vontade, junto com a graça de Deus, né? Então aquilo que a gente chama de sinergismo, ou seja, a união de duas forças para que a salvação fosse assim executada. Né? Então, se no pelagianismo a gente tem o foco na força humana, no semi-pelagianismo o foco, né, na junção, na cooperação dessas duas forças, da vontade humana e da graça de Deus por meio de Jesus. E aqui, pessoal, a gente chega, aí sim,
um olhar bíblico construído a partir do entendimento histórico, do entendimento reformado, do porquê que nós expressamos e declaramos somente a graça. Entramos no segundo aspecto desse momento que nós estamos juntos, pensando que na criação temos dois momentos iniciais, falando que a gente sempre está abordando aí essas duas estruturas, né, essas duas lógicas de entendimento bíblicas, da criação e da queda. A criação, ela pode ser entendida como expressão da glória e da graça de Deus. Afinal de contas, né, ninguém pediu, ninguém implorou, Deus não tinha necessidade de criar tudo aquilo que Ele criou, porque Ele era, vamos dizer assim, me perdoe um termo aí, Ele era carente de alguma coisa, de forma nenhuma. Deus ele é satisfeito em si mesmo, né, por meio da Trindade. Mas Deus ele expressa a sua glória, quem Ele realmente é, a sua perfeição, o seu caráter, as coisas boas, a beleza, a justiça, o amor, a riqueza de detalhes, a sua grandiosidade na criação, na natureza, inclusive no homem. E tudo isso revela a glória de Deus, quem Ele realmente é, os seus atributos e, claro, a sua graça, a sua bondade, o seu favor, porque Ele não precisava ter feito isso, mas assim o fez. E fez o homem a sua imagem e semelhança, inicialmente, antes da queda, com o livre-arbítrio, com a capacidade, né, Deus criando perfeito e mostrando, né, a partir daquilo que a gente poderia citar como o pacto das obras, mostrando, olha, tudo certinho, tudo bonitinho aqui para você. Permitam usar essa linguagem. E a gente vai poder se relacionar e a coisa mais impressionante para você vai ser poder cada vez mais se relacionar comigo. Então o homem poderia, né, cada vez mais se relacionar com Deus. Tinha aquele jardim enorme, bacana, e ali ele iria interagir, tem todos os mandatos ali, né, com a relação dele com a sua família, com o espiritual, com Deus, com a cultura e o trabalho ali que ele iria fazer, tudo perfeito. Mas Deus estipulou uma questão, olha, só de uma árvore específica, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não vai comer, porque certamente se você comer, você vai morrer, e o homem desobedece. Tentado, né, pela artimanha da serpente, de Satanás, o diabo, o ser humano ele quer se tornar assim como Deus. E não satisfeito, infelizmente, ludibriado por essa tentação vinda de Satanás. E ali acontece o pecado, e o pecado aqui, como entendemos historicamente, ele condiciona o homem a num estado, e aí percebam bem, não um estado pontual, não, mas é uma condição perene, contínua, de depravação, e de depravação total. O homem ele é totalmente afetado pelo pecado, de uma forma que, sim, ele ainda consegue trabalhar, fazer as coisas. O próprio texto de Gênesis traz essas questões. Ele vai continuar trabalhando, a mulher vai continuar tendo filho, né? O homem vai continuar plantando tudo isso, mas isso vai ser decisivamente afetado pelo pecado. Esse homem vai ser inclinado agora para o pecado, de uma forma que mesmo as suas melhores obras, aquilo que de mais fino, de mais especial que ele porventura puder fazer, mesmo isso está contaminado pelo pecado. Mesmo isso está diante de Deus como uma tentativa humana de alcançar mérito próprio diante de Deus. E assim, esse homem não irá conseguir. Esse homem, ele tem livre agência. Ele consegue escolher, como eu escolhi hoje, a cor da minha roupa, o sapato que eu estou usando, quando eu comprei esse óculos aqui, porque eu preciso, algumas outras coisas assim, beleza. Mas
mesmo essas questões e todas as demais da sua vida vão estar inclinadas para o pecado. E o homem, por si mesmo, por mais que ele tente, ele não vai conseguir buscar a Deus. Porque mesmo ele tentando buscar a Deus pela sua própria força, no final das contas, ele vai se colocar, ele vai pensar e vai entender no seu mérito próprio a sua não necessidade de Deus. Mas, graças a Deus, a gente tem o pacto da graça. Deus orquestrando, né, e já demonstrando, já em Gênesis 3, que haveria a necessidade de um sacrifício. A necessidade de um sacrifício. E que esse sacrifício ele seria decisivo para a salvação do homem. E na sequência aqui, ainda falando de Antigo Testamento, sobre graça, é interessante porque ainda se tem um entendimento, uma lógica geral, de olhar para o Antigo Testamento e pensar em lei, pensar em mandamentos, pensar em como Deus ele era rígido, ele era duro no Antigo Testamento, que punia todas as coisas, a pessoa não podia cometer um errinho que já estava morta, coisas nesse sentido. Além de toda a lei cerimonial, a lei civil ali de Israel, que as pessoas olham, analisam, ok, perfeito, é a palavra de Deus, né? Mas rejeitam, né, como escritura muitas vezes e apontam, né, a preponderância da graça no Novo Testamento. Então, muitas vezes não associado o Antigo Testamento com a lei. Mas é curioso, porque no Antigo Testamento, em Gênesis 12, como nós sabemos, Abraão é escolhido. A promessa de Deus é ali dada àquele homem. Então, Abraão ele é escolhido pela graça. E o povo de Deus, mesmo muitas vezes caminhando em pecado, ele vê manifestações do juízo de Deus também. Mas dessa graça de Deus em manter aquele povo e sempre ter um remanescente fiel, sempre tem aquelas pessoas que, de fato, seguiriam a Deus. E não somente isso. A gente pensa no aspecto da lei simplesmente como um aspecto punitivo, um aspecto de criar dificuldade para um homem. Pô, se não tivesse a lei, a gente nem teria conhecimento do pecado. Mas, ao contrário, Deus ele traz, de fato, o conhecimento do homem a partir de Israel, do padrão de Deus para o seu povo, para aqueles que querem buscar a Deus. E no próprio sistema de sacrifícios, nós vemos assim graça. Graça. Afinal de contas, animais eram sacrificados no Antigo Testamento pelo pecado das pessoas, mostrando a gravidade do pecado original e, consequentemente, do pecado humano. Mas esses sacrifícios apontavam que aquelas pessoas poderiam assim fazer para cobrir ali, tentar remediar o seu pecado e que um grande sacrifício, no final das contas, posteriormente seria feito para que todo aquele pecado fosse aplacado, fosse resolvido, a grande expiação, o grande sacrifício derradeiro que seria feito no Antigo Testamento. E diante disso, uma pessoa que de fato tivesse entendimento de Deus, ele poderia falar que, poxa, eu não sou merecedor de tudo isso. Eu sou de fato um pecador. E Deus é gracioso com a sua lei, com os seus mandamentos, com o conhecimento de Deus. Eu posso me relacionar com Deus. Eu posso, poxa, mesmo no meu pecado, sacrificar e ter perdão. E cada vez mais as pessoas com a expectativa que, poxa, e ainda vai vir lá na frente um Messias, um Salvador, um Senhor derradeiro para o povo. E a gente pode ficar nessa expectativa. Tanto é assim que Davi vai falar no Salmo 63, versículo 3? Porque tua graça é melhor que a vida, que a própria vida. Os meus lábios te louvam. Então, a pessoa pensando em toda essa condição, inspirada, no caso aqui, inspirada mesmo pelo Espírito Santo, Davi, a graça é melhor que a vida. Essa graça é maravilhosa, porque eu não mereço isso. E Davi, poxa, Davi era um excelente músico, um guerreiro, um cara acima da média, um cara que foi escolhido mas para ser rei,
para ser, entre aspas, né, a luz de Israel naquele momento, mas tudo isso pela graça. Davi era o menor dos seus irmãos. Davi era um homem que tanto falhou, tanto pecou, inclusive sexualmente, coisas terríveis que ele assim cometeu. Mas ali, né, mais ou menos ali em 2 Samuel, capítulo 6, capítulo 7, Deus ele faz uma aliança com Davi. Fala, olha, da sua descendência vai ter um para reinar. Essa descendência vai ser abençoada. Davi ele olha assim e fala, isso? Como é que pode? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. É graça, é favor. O que eu fiz? O que eu poderia fazer para merecer isso? Nada. Mesmo maravilhosamente, nada. E a gente vê sobre a vida de Davi no Antigo Testamento. O ser humano, desde o Antigo Testamento, é carente de graça. A lei apontava isso. Os homens, os exemplos, os profetas, toda a lógica do Antigo Testamento estava para a necessidade da graça. Graça essa que chega no Novo Testamento, aí sim, na sua concretização máxima, na sua expressão plena, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Romanos capítulo 6, versículo tão conhecido, você provavelmente conhece, porque o salário do pecado é a morte. Isso resume muito do que nós... A consequência do pecado, de sua depravação total, é a morte. Física, todos nós temos a certeza da morte física, e morte eterna, distanciamento de Deus, daquilo que era o Éden e da relação do homem, de Adão e Eva com Deus, não mais, por causa do pecado, por ferir a santidade, por ferir tudo aquilo que Deus é, por essa afronta do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dom gratuito, graça em Deus é a vida eterna por meio de quem? Quem que fez aquilo que definitivamente precisava ser feito? Cristo Jesus. E por isso nós podemos chamar ele de nosso Senhor. Cristo Jesus, porque ele era, como a gente falou na aula passada, Cristo ungido, de fato o escolhido, muito mais do que Abraão, muito mais do que Davi, de outros tantos, para executar a maior obra, a obra do perfeito rei, sacerdote e profeta, a obra da salvação, essa obra da graça, e por isso nós chamamos ele, e não qualquer pessoa, de nosso Senhor. A gente vê isso explorando de forma mesmo rápida no nascimento e no crescimento em graça de Jesus Cristo. Deus ele toma uma mulher, uma adolescente, se assim nós pudermos dizer, e aquela adolescente Maria, ela seria, entre aspas, né, a incubadora, né, daquela criança gerada ali pelo Espírito Santo, a partir da semente de Deus, do Espírito Santo ali, e aquela criança nasceu em humilhação, né? Daqui a pouco eu vou ter minha filha, se assim Deus permitir, e a gente vê a criança, ela nasce tão dependente, e assim nasceu, entre aspas, nessa dependência Jesus, nosso Senhor, e ele cresce em graça. A gente já vê isso em Lucas capítulo 2, versículo 2, crescer ele em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens, as pessoas. Que é isso? O que esse jovem vai ser? Olha o que ele está falando. E não somente isso, no ministério propriamente no ministério de Jesus, de fato, ele demonstra, né, a graça de uma maneira evidente, a graça na pregação, a graça no ensino, a graça em poder dizer a homens e mulheres pecadoras: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu aliviarei. Que mensagem de graça para gente pecadora como eu e como você. Tanto para religiosos como para paupérrimos. Aqueles ditos merecedores, aqueles que não dá
que naturalmente já não mereciam nada. A mensagem da graça, o ensino, o ensinar, o capacitar aqueles discípulos para a grande comissão. Graça em usar pessoas como discípulos e ainda usar pessoas como eu e você para a missão. Para proclamar a graça que está nele, que cura. Jesus tanto curou pessoas que estavam em completo desespero. E não é porque estavam em desespero, carentes de uma necessidade que eram merecedoras dela, não. Mas como aquele cego, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus vai lá, ouve e agracia aquele homem. Graça. Graça. E essa graça, ela chega, né? Ela culmina na cruz, no preço da manifestação da nossa salvação, para que Deus assim pudesse derramar essa graça da salvação para nós. Afinal de contas, como diz lá em Marcos 10, versículo 45, eu não vim para servir, para ser servido, melhor dizendo, mas para servir e dar minha vida em resgate de muito, do seu povo, dos escolhidos. E a gente vê a ressurreição, o túmulo está vazio. Jesus, ele ressuscita o terceiro dia como certeza das graças presentes, da salvação presente e da graça futura, do momento em que ele assim voltará e chamará o seu povo e reinará com eles, né, com o nosso Rei Jesus, para todos sempre os novos céus e nova terra. Jesus, ele vai, mas ele vai construir lugar para nós. Isso é graça, né? Como diz lá em João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 4. E isso a gente pode entender muito citando um texto aqui muito especial de Efésios, para não colocar referência aqui, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. A gente vê nesse texto tão importante, Efésios capítulo 2, que Deus, o nosso estado original era de morte diante dos nossos delitos e pecados. E aqui fazendo uma ponte com aquilo que a gente falou lá no início, como é que o morto ele vai fazer alguma coisa que preste? Como é que o morto, espiritualmente falando, ele vai conseguir alcançar o favor e a graça de Deus pelo seu próprio mérito? E a situação fica clara, olha, a gente seguir as inclinações da nossa carne, ou seja, a gente continua a ter vontade, desejo, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que não quer, mas tudo isso, nessas coisas, está presente a inclinação para a carne, para o pecado, para não fazer, não buscar a vontade de Deus. Não buscar a vontade de Deus. E aí, a gente chega na sequência do texto e demonstra, né? Mas. E aqui percebam que a sequência do texto fala da obra de Deus, da obra de Jesus Cristo, da obra do Espírito Santo, da obra da Trindade em nos salvar, porque eles são graciosos, eles nos concedem essa graça, não tem mérito humano, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por graça, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Privilégio para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque, como derradeira, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem de você, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
a gente vê claro. Mas quem faz aquilo de definitivo para a nossa salvação é Deus, pela sua graça. Presente, na verdade, em 3 vezes aqui nesse texto. Nos deu vida com Cristo. Por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós temos aí sim vida. Diferente daquele estado de morte, de nossos delitos e pecados, com Cristo, por meio de Cristo, nós temos vida. Vida essa que demonstra a suprema riqueza da sua graça. E essa suprema riqueza da graça de Deus, que mérito pode ter o ser humano? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Fé essa que vamos falar na semana passada. Graça e fé, dons de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não tem glória, não tem mérito. A gente pode lutar, a gente pode fazer, a gente pode explorar tudo aquilo que for possível, mas nós não conseguiremos. Assim como Martinho Lutero, um homem acima da média, talvez eu diria muito melhor do que eu e você de uma maneira normal. Ele não conseguia, ele tentava, ele se martirizava, mas ele não conseguia. Mas é pela a graça, essa graça que é o favor imerecido de Deus, como nós temos pensado aqui na igreja. O favor imerecido de Deus e que nós tanto precisamos. Não é simplesmente um favor ali de Deus, alguma coisa que a gente olha e legal, né? É porque a gente precisa também. É porque pela nossa própria condição, o nosso pecado nos coloca diante de uma necessidade e a gente não consegue abarcar essa necessidade. Essa graça, esse favor que demonstra quem Deus é, Deus gracioso. A graça que vem da escolha, né, da obra eterna da salvação, escolhendo Jesus Cristo para nos salvar, escolhendo aqueles que iriam ser salvos, eleitos, e aplicando isso na história, né, na obra orquestrada pelo Pai, na ação do Filho, na aplicação disso em nossa vida, por meio do Espírito Santo de Deus. E aí, chegando já ao final dessa aula, no último ponto, a graça ela é a resposta definitiva ao homem, a mim, a você e a todos, que confia em si mesmo ou nos outros, ou nas obras de outros, na religião, no dinheiro, no poder, nas riquezas, nas igrejas. A graça é aquilo que a gente tanto procura pagar ou por nosso esforço, aquilo que a gente tenta suar sangue. No final das contas, é de graça. Deus nos dá e não tem mérito nenhum. O dom de Deus para a salvação é para a salvação ela vem aquele que crê, por meio também da graça, por meio do favor de Deus. A graça é um dom de Deus para a salvação do que crê. A graça, né, e a gente vê o Evangelho é uma mensagem, então, de lei e graça. É a lei mostrando, não que a lei ela é monstruosa, um problema não, mostrando a nossa situação. A lei é como se fosse um espelho, olha, você é isso. Espera aí, eu sou isso mesmo? Pecador? Isso, pecador. A graça, ela vem demonstrando o dom, o favor imerecido de Deus para a nossa salvação. E aí, eu queria pensar com você, qual que é a nossa resposta a essa graça? Do tipo, poxa, para Deus que eu sou salvo, graças a Deus. Mas a gente vive para as nossas próprias forças, nossas próprias paixões, não demonstrando essa transformação da nossa vida pela graça de Deus, ou a gente vive em gratidão, em adoração e automaticamente em serviço a Deus. Maravilhando, olhando para essa graça todos os dias, às vezes até mesmo nos nossos pecados pelos quais pedimos perdão e fala, Deus, realmente é pela sua graça, é por aquilo que eu não tinha condição nenhuma e eu tenho vivido isso, conversado com outras pessoas também no meu grupo de a gente vai caminhando na fé e vai vendo mais e mais o quanto nós somos imerecedores.
Enquanto que a gente tenta, mas quando a gente confia em nós mesmos, a gente cai. Mas é pela graça de Deus. E essa graça deve, em resposta a essa graça, que a gente não consegue pagar de forma alguma, devemos sair. Devemos ir a este mundo, onde nós estamos, no momento de vida em que nós estamos vivendo, para pregar dessa graça, pregar desse favor, pregar que Cristo Jesus morreu para todo aquele. Mostrar que, cara, tem sua religião, você tem sua crença, tem sua fé, tudo isso eu respeito e nós devemos respeitar para resolver. Isso, assim, especialmente como o pelagianismo mostra, a gente é pecador, a gente é depravado. Não vai ter bondade, não vai ter justiça, não vai ter mérito, não vai ter obra suficiente para sanar o problema do pecado. É confiar que Jesus Cristo pagou o preço. Confiar na graça e não fica nas contas perceber que até mesmo essa confiança, essa fé, vem de Deus. Vem de Deus. Queria concluir um texto da Confissão de Fé de Westminster, pensando que o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, né, o pacto das obras, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado Pacto da Graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos. Fé essa que é dom de Deus, dada por Deus, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los à salvação toda fechadinha, por mérito de Deus. Assim, resume na Confissão de Fé, Westminster, e que essas palavras fiquem, porque a gente precisa expressar a gente pela graça. Não é nada, um mérito humano. Gente, vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, louvamos, faça-nos também pela Tua graça. Não há mérito. Que a nossa vida possa ser uma resposta a essa graça, Deus. Essa graça que leva o próprio Filho de Jesus. Ó Deus, pelos pecadores, tem misericórdia de nós, ó. Enche-nos com Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Queria rapidamente deixar duas indicações aí para vocês nesse finalzinho. Primeiro, a linkação do livro que trata exclusivamente sobre a graça e um entendimento histórico sobre a graça, como várias pessoas entenderam, né, vários teólogos entenderam ela, inclusive, né, esses teólogos tão importantes como Lutero, especialmente Calvino, que dão essa base de fé reformada sobre a graça, né, sobre somente a graça. O livro se chama Sola Gratia, né? O termo somente a graça, mais em latim, escrito pelo R.C. Sproul, né? Pelo R.C. Sproul. É um livro da editora Cultura Cristã, ok? E aí, por fim, eu também queria indicar um livro do Michael Reeves e do Tim Chester. Tim Chester, esse a gente já estudou aqui num livro, algum tempo atrás, aqui na EBD. Por que a reforma ainda é importante? Se você quiser conhecer mais, pensar mais sobre a reforma, estamos em outubro aí, mês que a gente sempre celebra a reforma, finalzinho, né, 31 de outubro, tem esse livro aí, Porque a reforma ainda é importante. Muito bacana, muito legal, trazendo alguns pontos aí que também tem pensado. Espero que essa palavra, que essa questão tenha abençoado a sua vida. Medite, pense e louve a Deus e responda a Ele a partir da graça que Ele assim
tem demonstrado para a minha vida, para a sua vida, na conexão, o povo, né? Com todo o povo de Deus espalhado nesse mundo, lá atrás e na história e adiante, segundo sua graça também. Deus os abençoe.